Esse vídeo é para você que quer se tornar perito criminal no estado do Goiás. O edital está iminente e por isso eu vim aqui conversar com vocês sobre como está sendo os meus estudos. E se você já está estudando para esse concurso, comenta aqui nos comentários como é que está sendo. E para você que está desatualizado, serão 52 vagas para perito criminal. Uma vai ser minha e para você que está assistindo esse vídeo, outra pode ser sua, hein? A banca já foi escolhida e vai ser o IATS. Nesse concurso a gente vai ter aí grandes mudanças e sem dúvida a mais polêmica é que não serão aceitos cursos da licenciatura, serão aceitos somente bacharel e cursos específicos, de acordo com uma lei estadual. Uma outra novidade é que esse concurso vai ser regionalizado, ou seja, você vai poder escolher a cidade que você já quer trabalhar no ato da inscrição do concurso. As 52 vagas serão divididas por alguns cursos e pelas cidades que serão aceitas. Tudo indica que essa prova vai ser geral, uma prova para todos os cargos e uma prova específica de acordo com a graduação. Eu vou explicar um pouco melhor. No plano básico, eles separaram alguns cursos que vão ser aceitos e separaram como demais graduações. Aquelas graduações aceitas de acordo com a lei estadual. Então, boa parte das pessoas acreditam que vai ter uma prova geral para essas demais graduações. Por que isso? Porque também no último edital foi assim, a gente teve uma prova única para todos os cargos. E aí, com base nisso, a gente já pode montar aí nosso ciclo de estudos. E aí a gente vai agora tratar de algumas matérias que podem cair e que realmente vão cair. As matérias serão divididas entre matérias gerais e as matérias específicas. E aí agora eu vou ter que dar uma coladinha porque é muita matéria. A gente tem as matérias do ciclo básico, que provavelmente vai ser português, informática, direito penal, processual penal, administrativo e a parte específica, medicina legal, criminalística, química, biologia, física, matemática, raciocínio lógico e contabilidade. Meu amigo, é muita matéria e muita matéria difícil. Então, assim, se você ainda não começou, pelo menos você está assistindo esse vídeo, você vai ter muita informação aí pela frente para pelo menos já começar tirando o atraso. E provavelmente essas matérias vão ter peso. Ou seja, as matérias específicas, além de ter um número maior de questões, vai ter um peso maior, ou seja, vai valer mais pontos. E é com base nisso que eu estou montando a minha estratégia. Se você viu o vídeo onde eu expliquei como eu estudei para o concurso da Brigada Militar, que foi o outro concurso que eu fui aprovada, você já sabe mais ou menos como que eu estudo. Mas dessa vez eu tive que mudar um pouquinho, porque primeiro a gente está no pré-edital e segundo que esse vai ser um concurso mais concorrido, com maior número de matérias e um pouco mais difícil. Então eu mudei um pouquinho aí a estratégia. Mas antes de contar para vocês como é que tá sendo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. Eu tive que fazer aí algumas adaptações no meu estudo, mas o básico ainda funciona. Estudar, fazer questões, revisar e fazer a adaptação. Eu tô fazendo aí ciclos de 5 matérias, mais ou menos. Então, eu vou estudando essas 5 matérias. Quando eu acabo uma, eu vou acrescentando outra, acaba outra, eu acrescento outra. E por aí vai até finalmente terminar o edital. Vou dar pra vocês aí o exemplo dos direitos, que são muitas matérias que tem de direito, né? Então, basicamente, eu tô pegando o PDF e a lei seca e passando tudo por hoje, porque aí fica mais fácil de editar. E lembrando, eu não tô fazendo nenhum tipo de resumo não, tá? Eu tô só passando o PDF lá do cursinho pro Word e pegando a lei seca e também passando pro Word. Como é que eu faço isso? Fica mais ou menos nessa ordem. Lei seca, PDF do cursinho com alguma explicação que eu acho importante do professor. Eu vou ali grifando na lei seca alguma palavra que pode ser importante, que eles vão mudar ali na questão, tentar fazer aquele peguinha, que geralmente é prazos, palavras como exceção, salvo, sempre. Isso eu sempre dou uma grifadinha para dar uma ênfase, alguma explicação ali importante do professor e dependendo da matéria do direito também eu acrescento logo embaixo a jurisprudência e os doutrinadores. Por quê? Se você já está estudando há um tempinho direito, você sabe que você estuda ali a lei ou então só a aula do professor e você acha que você entendeu tudo. Por exemplo, a lei diz sobre A. E aí você vai lá para a questão e aí você aprendeu que a lei disse sobre A. Quando você chega lá na questão, tá B. Por quê? Porque de acordo com a jurisprudência é outra coisa.
Então, eu já sanei esse problema já colocando esses 3 pontos, né? A lei, a explicação da lei, a jurisprudência e a doutrina também, né? Então, esse ponto a gente já sanou os problemas. E, gente, isso não é de jeito nenhum estudo passivo. Estudo passivo é só você ficar lendo o PDF ou só você ficar assistindo a videoaula. Não é assim. Eu passo pro Word e vou interligando todos os materiais. Eu vou interligando tanto o PDF do cursinho como outros materiais que eu vou pegando na internet. E vou colocando comentários meus que eu acho importantes sobre o assunto e, como eu disse, eu vou grifando, circulando, dando um pouco mais de atenção para isso. Mas nesse primeiro momento eu não faço nenhum tipo de criação de material novo para revisão. Isso vai ser logo num terceiro momento. Eu vou explicar para vocês por que eu faço isso. Depois que eu terminei de estudar todo aquele conteúdo, eu vou fazer as questões. E nesse ponto de fazer questões, eu vou analisar o que mais cobra sobre aquele assunto. Quando eu descobrir o que mais cai sobre aquele assunto, eu vou fazer o filtro, né? E com base nisso, eu vou fazer a revisão. Então, por exemplo, eu sei que estudei inquérito policial, terminei, fui para as questões. Lá nas questões eu percebi que o que cai mais são prazos. Além de prazos é o quê? Quem pode abrir um inquérito policial, quem pode arquivar. Descobri que é isso que mais cai, então eu vou fazer o meu material de revisão focado nisso. Então eu vou fazer ali um mapa mental, vou fazer flashcards, vou fazer lacunas. E aí, por exemplo, eu vou reescrever a lei e aí quando tiver lá o prazo do inquérito policial, eu vou deixar em branco o prazo. Então, quando eu for revisar, eu vou tentar lembrar qual que é aquele prazo. Ou, tipo, quem pode mandar arquivar o inquérito e por aí vai. E uma outra coisa que eu acrescentei foi o caderno de erros e tem sido muito bom. Basicamente, quando eu vou fazer questões, se eu errar alguma questão, ou se eu responder foi chute, ou se eu não entender mais ou menos o que foi a questão, eu abro ali os comentários dos outros alunos e se tiver alguma coisinha legal, coloco nesse caderno de erro, lembrando que é tudo digital, não faço mais nada manual, porque dá muito trabalho e gasta mais tempo. E eu coloco nesse caderninho os comentários dos alunos, se não tiver comentário, eu vou procurar em outro local, coloco nesse caderno de erros e acrescento também lá naquela fonte, deixo lá separadinho. Quando eu tô fazendo as minhas questões, eu não fico lá mexendo mais coisas não, deixo esse caderno separado. No dia que eu for fazer a minha revisão, aí eu pego esse caderno e aí eu vejo os meus erros e faço tipo um treino como se fosse para uma prova oral, ou então como se eu estivesse dando uma aula para mim mesma, me explicando aquele ponto que eu errei. Então aí na minha revisão eu já tenho aí os meus cadernos de erros de cada matéria. Inclusive não é de cada matéria. Dentro da matéria eu tenho um caderno de erro de cada assunto. Então eu tenho um caderno de erro lá de direito processual, aí eu tenho lá de inquérito policial, de ação penal e por aí vai. E aí eu tenho um caderno de erro, os mapas mentais, flashcards e as lacunas para eu poder gravar a lei seca ou algum outro ponto que é mais importante para aquele assunto. E as minhas revisões eu sempre tento fazer na semana que eu termino o estudo, depois de fazer as questões, claramente. E aí eu tento depois fazer também depois de 7, 15, 30, 60 dias e por aí vai. Nessa mesma lógica eu também faço para as questões. Essas estratégias eu uso para as matérias de direito e o que dá eu acrescento também para as outras matérias, para português, para informática, mas para as matérias específicas, principalmente física e química, que são as matérias que eu tenho mais dificuldade, eu não leio o PDF ou o livro, porque eu não entender nada sobre o assunto, né? Então eu prefiro assistir a videoaula, por mais que seja um pouquinho mais demorado. Mas aí a gente coloca lá na velocidade 2.0 e aí fica um pouquinho mais rápido. Para biologia, eu não comecei a estudar agora e nem vou estudar por enquanto, só vou estudar depois que abrir o edital. Por quê? Porque é uma matéria que eu já tenho mais facilidade, então se não der tempo de eu estudar tudo, pelo menos eu já vou saber por conta da graduação, né? Então vou deixar por último e também quando eu for estudar eu vou usar o livro. Por quê? Porque eu já tenho facilidade com a matéria, no livro eu tenho ali mais informações e também para ir treinando aí a leitura. Uma outra coisa que eu também já comecei a estudar, que tô sofrendo um pouco, mas eu acho super válido, é já ir começando a estudar português, porque a gente vai ter a discursiva, que vai ser redação dissertativa, então já é bom estar aí treinando português. Geralmente a dissertação, a redação
faz uma diferença enorme na colocação dos candidatos. Muito importante também na hora de desempatar. Bom, das minhas estratégias de estudos tem mais coisa, mas para esse vídeo não ficar muito longo, fica aí por uma outra conversa. Mas agora eu vou passar uma dica de ouro, eu vou passar um bizu importante aí para vocês. É que o edital dos bombeiros do Goiás está aberto. Mas o que tem a ver? Tem a ver que são matérias iguais. Assim, não 100% igual, né? Eu diria que 80% igual. Por quê? São todas as matérias lá de direitos, matemática, português. E também tem aquelas matérias específicas, que vai ser física, química e biologia. Então, vai ser uma ótima forma de simulação. Só tem 2 matérias do edital de bombeiros que é diferente, que são as legislações específicas deles. Então, vai ser uma ótima forma de simulação para você ver como é que tá saindo o seu estudo. Como que o edital já saiu, provavelmente a prova vai ser bem antes da prova para perito. Então você já vai ter ali uma noção de como que está sendo o seu desempenho, como que você vai sair no dia da prova. Só não vai perder aí o foco e ficar estudando para a matéria que não vai cair no nosso concurso de perito, viu? Então segura essa dica, guarda aí no seu coração. Enfim, galera, comenta aqui embaixo se você já usa alguma dessas técnicas que eu falei para vocês. E se você não usa nenhuma dessas técnicas, comenta aqui também o que você achou, se você já começou a estudar. Vai falando também como é que tá sendo sua experiência. Qualquer dúvida também pode perguntar, eu estou à disposição para vocês. Um ótimo beijão, até a prova! Que doideira! Pode.